Bom, gente, nesta quarta-feira nós vamos diretamente para São Paulo, porque nós vamos conversar com a Ana Costa. Ela é atriz, uma atriz de São Raimundo Nonato, nascida em São Raimundo Nonato, hoje em São Paulo. Essa atriz maravilhosa, Ana Costa, vai conversar com a gente, porque afinal de contas ela está aí, né, realmente chamando a atenção através da Netflix com o Emergência Radioativa. E ela, que nasceu em São Raimundo Nonato, é apaixonada pela arte, apaixonada desde a infância. Vai contar um pouco da história dela, como foi um pouco da vida dela em São Raimundo Nonato, como ela foi para São Paulo, como ela conheceu esse mundo, como ela se apaixonou. E é com ela que nós vamos falar agora, né? A gente vai estar com ela em São Paulo através de uma videochamada. Essa atriz linda, maravilhosa, Ana Costa, que representa o nosso estado do Piauí, os nossos nordestinos. E quantas pessoas, atrizes, a gente ouve falar que são aqui do Nordeste, que é do Piauí, mas a gente pouco vê essas pessoas através das reportagens, das conversas, muitas vezes com a imprensa, representarem o nosso estado do Piauí. Para mim é uma alegria muito imensa, gigante, ter uma mulher tão jovem, nordestina, como a Ana Costa, que hoje nos representa. E eu pergunto para você, Ana, vai vestir a camisa do nosso estado do Piauí verdadeiramente quando estiver com a imprensa? Porque eu sei que você agora está passando por um momento extremamente único, importante, com certeza, onde você, para chegar aqui, você passou por várias lutas, várias batalhas, apesar de ser tão jovem, e vai contar um pouco da sua história pra gente. Primeiro, que orgulho de você, que alegria. Bom dia, tudo bem, Vanusa? Eu não tô te ouvindo, eu queria só ouvi-la aqui no estúdio para eu entender o que ela tá falando. Segura aí um pouquinho, Ana, segura aí. Tá ligado, tá ligado? Agora eu tô te ouvindo. Você tá bem? Bom dia. Nossa, bom dia, minha linda, que coisa boa. Você é de São Raimundo Nonato, bem pertinho de São João do Piauí, terra dos meus pais. Bem pertinho, conheço São João, inclusive. Tô muito feliz pelo espaço que vocês abriram pra mim aqui. Uma delícia te ouvir, sua voz é linda, você é linda. Tô assistindo o programa desde que começou, tô bem encantada com vocês. Muito obrigada mesmo pelo espaço, viu? Tô bem feliz. Nós é que estamos felizes. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, contasse um pouco da sua história, como ela começou da infância até chegar aqui. Eu preciso de alguns detalhes. Tá. Vanusa, eu tenho 45 anos e em São Raimundo já desde muito criancinha já participava de apresentações na escola, essas danças que a gente faz, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Sempre fui muito arteira, muito espivetada, sempre dei o meu jeitinho de estar em todas as festinhas, de fazer teatrinho de escola, brincava em casa também. E eu tinha essa... como você vive numa cidade pequena, não tem tanto acesso, assim, eu fui ter energia elétrica em casa bastante tempo depois, televisão, então eu não via muita coisa. O pouco que eu via de TV na casa dos vizinhos, quando era muito criança... E eu lembro de brilhar o olhinho assim e falar, eu quero ser atriz. Mas assim, naquele campo da imaginação, sabe? Do sonho. E estudei no Piauí, trabalhei em rádios no Piauí. Me formei no magistério como professora lá. E aos 18 anos eu fui oradora da minha turma de formandos. Ganhei uma bolsa de estudos do Patrono ou Paraninfo, agora não lembro exatamente qual das duas categorias. E saí para estudar. E passei por Brasília para depois chegar em São Paulo. Em São Paulo eu já tinha essa pretensão aqui, né? De fazer teatro, de ir para arte, mas a vida te leva para outros caminhos. Então eu engravidei, eu casei, trabalhei, me formei em marketing, para depois começar a estudar teatro. E aí já estou nessa jornada aí. Eu comecei a estudar em 2006, trabalhei no teatro até 2018. E aí em 2018 fiz meu primeiro trabalho para TV. E aí desde então eu estou no audiovisual. Estou ouvindo bem baixinho aqui, mas eu queria só, se você já falou, eu queria poder ouvir melhor. Você foi para São Paulo com quantos anos? 18 anos. 18 anos, então assim, de lá para cá, uma paulista, né? O sotaque tá misturado, você percebe que o sotaque tá bem misturado. Verdade, né? Verdade, porque não consegue perder, mas você tá bem paulista. Mas tá assim, uma paulista muito maravilhosa da gente ouvir, assim, muito gostoso. E... com essa história toda, como foi que você se descobriu, na verdade, através desse desafio? Quando você chegou em São Paulo, como foi que você conseguiu estar nesse meio da comunicação? Porque a gente sabe que não é fácil, não é verdade, Ana?
É assim, eu digo para as pessoas que você tendo o objetivo, Vanusa, você vai buscando os caminhos. Então, eu fui buscando cursos de teatro. Ai, que Eu legal. fui estudando. Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo otimamente bem. Eu fui estudando e você vai conhecendo pessoas. Quando você vê o seu o ciclo de amizade ali já é todo mundo envolvido à arte. Então, aí você começa a fazer um trabalho, faz um outro. Eu escutava muito as pessoas falando: ah, eu tenho que ir pro cinema, você é cara de mulher brasileira, nordestina, mas o audiovisual é um pouquinho mais fechado para chegar. O teatro, ele é mais a nossa casa, a nossa família, sabe? Abraça mais você. Então, assim, fui muito feliz fazendo teatro, ainda faço. Mas foi a minha escola inicial, foi o teatro, para depois ir para o audiovisual. Os desafios vêm, como em toda a carreira. Obviamente que quando você busca trabalhar com arte, vislumbrando ser celebridade, ser uma estrela, alguma coisa, eu imagino que seja um pouco mais difícil. O meu caminho, ele foi mais num lugar mesmo de realização de sonho, de sentir que o meu corpo vibrava quando eu estava fazendo uma personagem, quando eu ganhava um texto novo, sabe, na escola. Então, foi indo por esse caminho para hoje chegar nesse estouro que está sendo emergência radioativa e meu nome em vários cantos, podendo falar com vocês, que é super especial ter essa oportunidade. Então, foi devagarzinho, mas tá chegando. Eu tenho que falar algo com você que eu quero que você me diga e diga para quem está em casa também, porque eu acho que esse é o momento para a gente estar mexendo com a cabeça de vários jovens nordestinos que têm um sonho, tem um foco e deseja chegar a esse foco e que a gente não pode jogar um balde de água fria no sonho das pessoas. Por exemplo, do rádio para a televisão foi algo extremamente positivo. Por quê? Porque no rádio você se solta, você tem toda aquela história para você ir para a televisão. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Para entender mais ou menos como foi do teatro para a televisão. Foi algo assim mais ou menos parecido? Por exemplo, no teatro você aprende a se soltar, sua interpretação, seu jeito de falar, algo que você aprende lá dentro no teatro, que se você fosse direto para a televisão, talvez não fosse tão interessante. Porque eu particularmente acho que o rádio é mais ou menos isso. Você vai para o rádio, você aprende toda uma base de se soltar, de poder também, muitas vezes, ter alguns momentos que você vai ter que usar o rádio ali, o que o rádio te ensina e que às vezes a televisão, o jornalismo não vai te ensinar. Se foi mais ou menos isso para você, para chegar na televisão. Vanusa, o rádio é o nosso melhor amigo, né? Eu falo. A gente tem ali, eu vou para São Raimundo e minha mãe fica com o radinho dela ligado, escutando. Então, o rádio é o nosso melhor amigo. Eu aprendi na rádio essa coisa do soltar a voz, de não ter vergonha de falar. No teatro, você é visto, né? Você não é só ouvido. Então, você é visto também. Aí é uma linguagem muito diferente. Quando você vai para a TV, você pega tudo aquilo que você aprendeu no teatro, que era expansivo, grande, a gente sempre fala para a senhorinha na última fileira do teatro, lá no fundão de 300 lugares, conseguir te ouvir, a expressividade é outra. Na TV, é mais intimista. Então, assim, tá tudo junto, é tudo um combo só, mas linguagens diferentes. Então, a gente passa pelo rádio, aprende a se comunicar, a falar, perde um pouco da timidez, chega no teatro, chega no palco, você consegue entender o seu corpo, você entende se expressar melhor, aonde até a sua voz chega. E aí você vai pra TV, você pegou tudo aquilo e aí você enxuga um pouquinho. Aí na TV já é aqui, esse bate-papo que a gente tá tendo, bem pertinho da câmera. A câmera capta muito o seu olhar, então eu não preciso fazer muito gestual como no teatro e assim. É aqui, é uma conversa. Agora lembrando é o seguinte, eu quero que você me fale... que na TV, Vanusa... É que tem hora que fica oscilando um pouquinho, sua voz diminui um pouquinho, às vezes aumenta um pouquinho. A gente até perguntou se é aqui, mas aí tá dando pra te ouvir legal. Eu tô te ouvindo muito bem, muito bem, mas essa coisa de online é complicado mesmo. Distância, mas a gente tá te ouvindo, Você ia terminando sua fala. Era só pra concluir que é o seguinte, na câmera, na TV, a gente sempre tem que lembrar que ela capta o profundo do seu olhar. Então, você tem que é muito visceral, assim. Você não faz grandão, mas você sente grandão. Porque a câmera vai pegar, entendeu? Que gostoso. Agora me fala dessa sua experiência, desse momento tão importante do teatro para a TV.
levando essa responsabilidade e ao mesmo tempo eu consigo ver no teu jeito de falar, no teu olhar, na tua verdade, olhando mesmo para os teus olhos, eu consigo enxergar você grande, já estando assim aonde você nem imagina que você possa chegar, porque você já chegou no Netflix, praticamente mexendo com a TV, mexendo com a era digital, tecnologia e principalmente, por que não dizer, rádio, porque tem os podcasts. Então, assim, você chegou no momento do todo, porque é o que a gente mais assiste hoje na televisão. A gente até evita assistir coisas que não façam bem para o nosso coração, que não façam bem para o dia a dia. A gente procura não entender o que está acontecendo no dia a dia, mas a gente sabe que, de verdade, o que ela vivencia, o que ela realmente vive hoje é gigante. Então, assim, essa preparação sua, ela tá me ouvindo, Lorena? Oh. Tá me ouvindo? Essa sua preparação e essa sua responsabilidade histórica para atuar na emergência radioativa, me fala disso. O que você tá vivendo nesse momento? Porque tá gigante. Tá gigante. Olha, emergência radioativa, eu costumo falar para as pessoas que ela é mais que uma obra audiovisual. Sim. Porque a gente sabe que é um fato, aconteceu em Goiânia em 1987, famílias foram atravessadas por esse acidente. Então, saber que eu estou fazendo parte de um trabalho que para a gente soa como um ato em respeito à memória dessas vítimas, dessas pessoas, eu me sinto muito honrada, me sinto muito responsável por a forma como a gente está contando essa história, que é muito respeitosa. E ver que a série está ganhando o mundo. Ontem a gente entrou para top 1 global. Então, são mais de 10 milhões de pessoas vendo esse trabalho de língua não inglesa. Então, assim, pensa a dimensão que é esse trabalho e trazer essa história para muita gente que não lembrava e muita gente que não conhecia. A gente vai descobrindo, assim, que tem gente que nunca nem tinha ouvido falar sobre o Césio 137. Então, é um trabalho muito bem realizado, feito a muitas mãos, uma equipe muito séria envolvida. Eu estou muito feliz de ser parte desse elenco, estou muito feliz de poder contar essa história, estou muito feliz de representar essa personagem que é a Antônia, que é considerada uma heroína dentro dessa narrativa, dessa abordagem da série. E mais feliz ainda de poder ver que o Piauí tá me abraçando junto, tá tirando um tempinho, todo mundo no Piauí tirando um tempinho para compartilhar, para curtir, faz print, faz foto, divulga a série. Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô num momento de carreira muito fértil, muito promissor. Agradeço demais a Deus por estar nesse lugar, é um lugar que eu quis estar sempre, que eu mereço estar, que nós merecemos estar, principalmente nós mulheres, nós povo, enquanto povo nordestino também, tão resiliente, com tanta força, com tanta alegria que a gente tem. Então, assim, é muita coisa, Vanusa, assim, eu ficaria horas falando com vocês sobre o que está acontecendo, mas a gente não pode aí, porque senão, não quero que você saia do ar, quero que você segure um pouquinho, porque isso é inédito pra gente, é algo muito importante pro nosso estado do Piauí, principalmente com você. Segura aí que a gente vai mostrar o seu teaser nesse exato momento, e eu queria voltar com você, porque a gente não pode falar assim de qualquer jeito, e eu tô com muito medo de você sair de cena, e eu não posso. Não vou Segura! ficar aqui esperando. Vamos lá, gente, conferir esse teaser dessa maravilhosa. Olha o troço aqui, ó. Você quer chumbo? Isso aqui vale uma grana, Lúcia. Meu. Que isso, hein? Vamos lá. Eu tô com uma série de pacientes aqui com os mesmos sintomas. Aí eu lembrei que você fez especialização em física nuclear. Você não quer aproveitar que você tá na cidade e dar um pulo lá pra dar uma olhada nisso pra mim? É até estranho isso aqui. Para! Isso é radioativo! O quão perigoso isso é pra gente, de verdade. Que esse pó que vocês tiveram contato, que se chama Césio, ele é radioativo e ele faz muito mal. Mas agora nós precisamos agir rápido para evitar uma tragédia. Se esse Césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil nunca viu. Um ônibus radioativo circulando por Goiânia há 2 dias. É muito importante que vocês sejam medidos. Em Chernobyl, as pessoas elas se contaminaram durante minutos. Aqui elas foram expostas ao césio durante dias. Isso muda tudo, entende?
Mas ela vai vir logo depois. Nossa prioridade é acalmar a população. O tempo tá correndo. Na hora de pôr a mão na consciência e no coração, se perguntar por que vocês se tornaram médicos. A gente precisa de vocês. Você tá se colocando em perigo, Márcio. Eu tô vendo uma pessoa se afogar. Você quer que eu deixe? Tudo que a gente faz gera uma consequência. E às vezes o que a gente não faz gera uma consequência maior ainda. Nossa, gente, que gigante! Segura aí, que nós estamos com a Ana Costa, de São Raimundo Nonato, uma dessas atrizes maravilhosas do teatro para televisão, fazendo realmente a diferença, esse sucesso aí da Netflix, importantíssimo. E mais do que isso, gente, a gente está muito apaixonada porque essa projeção é simplesmente maravilhosa, porque ela é nacional, com uma personagem piauiense. Eu tô muito feliz com essa personagem, Antônia, na verdade, dessa série aí da Netflix. Um momento, assim, importantíssimo para nós e mais do que isso, gente, mostrando algo que foi muito real. E eu quero saber daqui a pouquinho do que ela tem sentido, da emoção, de tudo isso que ela tá vendo e sabendo que estava ali, participando e, ao mesmo tempo, vendo o Brasil, o mundo assistindo aí este grande filme maravilhoso. Mas olha, antes eu quero falar para você do Centro Universitário Unicet, que anuncia o lançamento do curso aí de bacharelado, especialmente para você, em Educação Física, uma formação ideal para quem é apaixonado por esporte, performance e até qualidade de vida. Aprenda com professores especialistas da área e vá para as inscrições. Elas já estão abertas até o dia 23 de abril e as provas vão acontecer no dia 26 de abril, então se liga! O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Olha, nós ainda queremos conversar com a Ana Costa, tá bom? Para que ela ainda converse com a gente sobre este grande filme. Na verdade, gente, foi uma tragédia que aconteceu, né? Foi o Césio, o Ed estava até lembrando agora há pouco, né, Ed? O Césio 137 que aconteceu lá em Goiás. E é claro que a gente faz questão de valorizar. É um momento único que a gente não pode deixar passar em branco, porque é uma piauiense fazendo sucesso num filme nacional e que internacionalmente também acaba repercutindo. Como eu falei, nós estamos no rádio, nós estamos na TV, estamos também nas redes sociais. Minha querida Ana Costa, eu fico toda arrepiada, menina. Gente, se eu me sinto emocionada, imagina você que viveu. Eu quero que você assista depois e me chama pra gente conversar sobre a série, tá? Com certeza, eu vou assistir. Tudo. Me fala um pouquinho de tudo isso, porque assim, uma tragédia real e que você realmente entrou como uma porta aberta para mostrar tudo que aconteceu, tudo que realmente você estava preparada para estar lá e fazer acontecer. A gente fala assim, Vanusa, entre amigos aqui da arte, com pessoas com quem eu troco muita figurinha, sobre todo esse processo, né? São 20 anos de trabalhando aqui. E agora eu tô ouvindo um eco, mas tá tudo bem. Isso, mas tá tranquilo. Me ouvir, né? Tô te ouvindo. Então, o que a gente conversa muito quando eu falo sobre emergência radioativa? Que é um trabalho com esse objetivo social de relembrar uma história, na verdade, de tornar essa história que ela não seja esquecida por todos, né? Porque é uma história, é um fato, é uma história que marcou muita gente
É uma história que mostra pra gente o quanto o povo brasileiro e especialmente o povo goiano é um povo resiliente, porque as pessoas sobreviverem a um acidente como esse, quando a gente para pra ver, Vanusa, o que aconteceu de fato com o Césio, às vezes eu tenho que parar e falar, gente, é verdade, não é cinema, é verdade, aconteceu. E agora a gente traz dessa forma dramatizada, com a parceria aí da Netflix, com a Gulani, essa série em 5 episódios, é uma minissérie. Quando você assistir, você vai entender, você começa a ver o primeiro episódio, você não quer parar, você quer terminar. E a série, ela traz assim a narrativa pra gente, mostrando essa corrida dos físicos, dos médicos, da população local, para rastrear essa radiação que está acontecendo e tentar conter para salvar o maior número de vidas possíveis. A Antônia, que é a minha personagem, que é uma das protagonistas dentro desse trabalho, Antônia é a esposa do Evenildo, que é dono do Ferro Velho, e aí ele quem compra essa cápsula, vocês vão assistir, vocês vão entender tudo o que acontece. Ela pega essa cápsula, leva na vigilância sanitária, e aí a série desenrola e a gente percebe muita coisa incrível acontecendo dentro desse drama que é inspirado no acidente real. É sempre importante lembrar isso, que é uma inspiração, não é um documentário, é uma série inspirada nesse acidente real, uma série muito importante que está trazendo aí de volta luz a esse assunto que não pode nunca ser esquecido jamais por ninguém. Com certeza. E aí quando você fala assim, uma das coisas que me chama a atenção, protagonista, que orgulho, porque assim, todos os papéis são interessantes, assim como Débora, eu estava assistindo uma entrevista ontem da Débora Seco, onde ela fala que ela não foi tanto protagonista, mas ela aconteceu. Mas eu te digo de verdade, fazer um trabalho do teatro para a TV, ir para a Netflix, numa época como essa, como eu havia falado, e sendo protagonista de algo tão sério, de tão real, quando a gente vive situações no mundo que às vezes nos amedronta, nos preocupa, nos trazem de uma certa forma um momento que a gente tem que refletir sobre tudo que está acontecendo no mundo e a gente procurar ter mais amor, mais sentimento, eu acho que é esse momento que ali vocês mostram muito disso. Né, de que as pessoas devem ter mais amor umas pelas outras, cuidado, zelo, prestar atenção em tudo. Então, assim, é um momento muito importante e necessário. Inclusive, o Ed relembrou aqui que aconteceu no ano de 1987. Eu vim para cá em 88. Eu vim para cá em 88, para o estado do Piauí. Eu morava em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e vim para cá em 88. Então, assim, para nós adolescentes, naquele momento, a gente lembra, mas não lembra tanto, mas a gente sabe do que acontecia. E hoje os nossos jovens, poucos sabem do que acontece. Parece que às vezes não entendem que existem coisas muito sérias e que estão bem pertinho da gente, né? Então, assim, muito legal esse seu trabalho, Ana. Isso, e você percebe a importância da arte, da cultura, dentro de tudo que você acabou de falar. Porque se de repente a gente não... Se tem uma massa ali, uma gama de jovens, adolescentes que não se interessam por esse tipo de história, ou por história no geral, porque tem, a gente sabe que tem. Quando a gente traz dessa forma, que a princípio parece entretenimento, mas não é só entretenimento, né? E aí traz a luz para esse conhecimento, traz interesse para as pessoas. A gente está vendo todo mundo, de todas as idades, interessadas nesse assunto. Então tá todo mundo buscando assistir, buscando ler, olha foto, olha arquivo, tem outros conteúdos sobre o Césio, que foi gravado na época, inclusive, tem filme. Então tá todo mundo muito bem engajado e envolvido nesse assunto para poder se inteirar, porque assim, é parte da nossa história. Um povo que não conhece a sua história, como que não tem o que fazer. A gente precisa conhecer e saber de onde a gente vem, saber da nossa força, ver assuntos como esse, casos como esse, traz pra gente um ensinamento de que é aprendendo, lembrando, não esquecendo jamais, pra gente não repetir. Então é muito importante. Eu tô extremamente feliz com esse trabalho, tô feliz com a abordagem, tô feliz com a amplitude que ele tá tomando e quero que mais gente conheça essa série, esse trabalho tão bonito aí na Netflix. Se depender, olha, acompanhar. Se depender da gente aqui no Bom Dia, com certeza. A gente já começa agora a divulgar, que as pessoas assistam, que as pessoas não deixem de participar. E é muito interessante quando é uma história real. Eu gosto muito de histórias reais, porque não fica aquela ilusão. Na verdade, você sabe que aquilo aconteceu. E a emoção, acredito que a tua emoção naquele momento deve ter sido gigante. Eu acho que você sente aquele momento na pele de verdade. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens nordestinos, nossos atores, nossas atrizes, aquelas pessoas que de uma certa forma têm um sonho, têm um foco,
beleza, mas tem outras que só tem um sonho, não tem um foco. Olha, o meu recado, tem sido o meu recado desde que tudo isso começou e antes mesmo de alguém ouvir, saber o meu nome, saber de um trabalho que eu tô fazendo, sempre acredita muito no que você deseja. Acredita muito no que o teu coração vibra. Porque Deus não dá pra gente um desejo que a gente não tem a capacidade de alcançar. Obviamente que a gente precisa de oportunidades, Vanusa. Não é porque eu sonhei ser atriz, eu desejei um dia e aí eu cheguei aqui e aconteceu. Não, eu me movimentei pra isso. Eu tive as oportunidades, eu busquei os cursos, eu acreditei. Primeiro precisa acreditar. Acredita, se movimenta, é possível. O povo nordestino, o povo piauiense é um povo muito, muito resistente, é um povo muito feliz, um povo muito inteligente, forte, resiliente, cheio de talentos. Olha, o Piauí é recheado de talentos. A gente precisa mesmo de oportunidade, a gente precisa de estrutura. A gente precisa de políticas públicas para conseguir aí, né, ocupar espaços e fazer cursos e estudar. Então eu desejo do fundo do meu coração que você que tem esse desejo de trabalhar com arte ou qualquer outro seja o seu desejo, acredita que é possível, se movimenta, faz acontecer, faz contatos, conversa com pessoas, consome arte, cultura, se alimenta de conteúdos realmente nutritivos. Porque aí não tem o que fazer, a gente vai pra frente, não tem como estacionar quando você tá nesse movimento. Então eu desejo que vocês acreditem em vocês e se movimentem para acontecer. E quero já, Vanusa, aproveitar e agradecer pelo carinho de vocês, pela oportunidade, agradecer o Piauí que está aí compartilhando, curtindo, falando de emergência radioativa e, consequentemente, falando da Ana Costa, que é a conterrânea, que chegou num lugar muito privilegiado e maravilhoso. Eu falo que é um lugar assim especial, foi preparado para mim. Eu agradeço demais por esse lugar. Vou honrar a cada dia. E o que você perguntou lá no comecinho do nosso bate-papo sobre a camisa do Piauí, eu nunca tirei. Nunca vou tirar. Eu tenho orgulho. Nossa, eu tenho tanto orgulho de ser piauiense, você tem noção? Coisa linda. Toda vez que eu vou para São Raimundo, eu levo alguém daqui para conhecer. Serra da Capivara. O nosso Nordeste é lindo, o Piauí é maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fico extremamente feliz, maravilhada mesmo. E nesse exato momento, a nossa produção está mostrando aqui o Emergência Radioativa. E fala pra gente, Lorena, nós estamos com esse filme? A série está no top 1 brasileiro de série mais assistida no momento. Nós estamos no top 1. Série mais assistida no momento, não é isso, Lorena? Isso, e uma das mais assistidas mundialmente. E uma das mais assistidas mundialmente. Então, assim, olha, olhar para você com essa beleza, com essa alegria, dizer para você que nós vamos assistir, quero você de novo para a gente conversar sobre essa série. Vamos insistir em mostrar que no Piauí nós temos grandes talentos como você e outros talentos mais, representando tão bem o nosso estado do Piauí. E mostrar que se alguém um dia não falou tanto do Piauí, nós temos você para falar, para nos representar. Lindo. E para mostrar que o Piauí é lindo, é um Piauí muito, muito gostoso. Quem vem para cá se arrepende de falar coisas tão negativas sobre o estado do Piauí. Você, como ela disse, você precisa de conhecimento, você precisa vivenciar, você precisa estar para poder você falar. Então, o que você está vivendo aí e o que você está fazendo nesse filme é mostrando uma realidade. E o que você vai mostrar com o seu sucesso, porque eu hei de ver esse sucesso crescer mais e mais. E você vai lembrar das minhas palavras. Eu profetizo na tua vida, este momento é teu. E que neste momento o Piauí seja destaque, principalmente em talentos, como você. Que lindo. Amém. Obrigada. Estou emocionada, Vanusa. Te espero aqui no nosso programa quando você vier ao Piauí, tá bom? Olha, eu faço questão, tá? Vamos falar sobre isso. Eu tô já pensando em ir ainda esse semestre e eu quero visitar vocês. Tá bom. Combinar, então. Vem aqui para dar um abraço na Lorena, na Vanusa, no Ed, em toda a nossa equipe e a gente vestir a camisa, porque nós já estamos vestindo, tá bom? Combinado. Um beijo, Suas gente. redes sociais para quem quiser te acompanhar. anacosta.atriz no Instagram. Tô lá, tô fazendo vários momentos de bate-papo com todo mundo, compartilhando fotos dos bastidores, é muito interessante. Tem muita gente perguntando como foi o processo, passo a passo. Eu vou começar a gravar uns vídeos para falar sobre isso, porque a galera que tá começando a estudar tem muitas dúvidas. Eu acho interessante trocar. A gente vai trocando e um aprende com o outro e isso é rico demais. Ana, eu vou aproveitar esse momento e vou dizer para você, vai lá nas redes sociais agora da Ana. Vai agora.
Você valoriza pessoas que não contribuem com a cultura, com o conhecimento, com a educação, principalmente com um trabalho sério, voltado a quem merece realmente estar atento sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Vá seguir alguém que possa contribuir realmente com a cultura, com o teatro e realmente com a comunicação do nosso estado, do Piauí, mas do Brasil e do mundo. Segue a nossa querida Ana. Essa mulher, amanhã ou depois, você que não segue vai se arrepender, viu? Obrigada, minha linda. Tudo de bom pra você. Beijo, sucesso. Gente, tchau. Te espero aqui, viu? Tchau. Eu vou. Maravilhosa, né, gente? Muito simpática, muito doce. Que gostoso.